propósito de Deus para a família. Eu quero começar trazendo para os irmãos a ideia de que a família é definitivamente a mais importante das instituições, dentre todas as instituições que existem, todas têm o seu valor e a sua importância, mas a família é, sem dúvida, a instituição mais importante da história da humanidade. E se nós considerarmos que as outras instituições, conquanto sejam fundamentais, elas precisam ter na retaguarda famílias bem orientadas e bem estruturadas, então, havemos de concordar que todas as demais instituições, de alguma maneira, dependem e precisam da família. Famílias saudáveis são a base de uma igreja saudável. Seguramente você não vai encontrar uma igreja saudável se ela não for formada por famílias saudáveis. Ainda que tenhamos situações disfuncionais no seio da igreja, e certamente temos, mas a igreja precisa, na sua maioria, ser formada famílias doentias geram sociedades doentias. E se nós vivemos nos tempos contemporâneos, a realidade de uma sociedade com vários sinais de adoecimento, se nós procurarmos direito, nós vamos encontrar esses adoecimentos nas próprias famílias que compõem essa sociedade. O Brasil reflete isso, assim como o mundo reflete isso. Na família, meus irmãos, são moldadas as pessoas estruturadas ou desestruturadas. A família é esse ambiente onde a personalidade humana é moldada. É na família que o bom ou o mau modelo de caráter se desenha numa influência que se desdobra em todo o ambiente social. Bom ou mau caratismo se aprende dentro do contexto de família. É na família que as experiências da fé, as experiências do amor, da compaixão, se fazem perceber e são replicadas também no tecido social. Assim como é na família que se aprende os valores que mostram um ambiente de corrupção, o egoísmo, o ciúme, a ânsia pelo poder, o egocentrismo. A família, ela acaba sendo esse ambiente onde esses traços, eles se manifestam e se apresentam também. Uma sociedade doente é reflexo de famílias doentes. Assim como sociedade saudável reflete famílias saudáveis. Nós precisamos, enquanto igreja do Senhor, fazer o resgate dos ensinamentos bíblicos, dos princípios bíblicos que mostram aquilo que sinaliza para que nós tenhamos famílias que sejam verdadeiramente saudáveis à luz daquilo que deseja a palavra do Senhor. É fato, meus irmãos, que desde o começo da história da humanidade, nós vamos perceber que não há família perfeita. Nós vemos isso na primeira família existente, Adão e Eva. Nós vamos ver isso nas famílias dos patriarcas. Nós não vamos encontrar aquela família perfeita em que tudo pode-se dizer que funciona de uma forma que não precise de nenhum tipo de retoque.
mas seguramente nós podemos e devemos desenvolver valores que fazem com que tenhamos famílias saudáveis e equilibradas. Então, à luz do que nós podemos ver em Gênesis, vamos pensar sobre o propósito de Deus para a família. Gênesis 2:18, 21 a 25, e também Gênesis 30, verso 30. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o 25 vai dizer: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 30, verso 30 diz: porque o pouco que o Senhor minha própria casa. É a pergunta que Jacó faz para o seu sogro Labão. Vamos orar? Pai, que a tua palavra acompanhando de forma remota, que a palavra do Senhor tenha um lugar em cada uma dessas vidas, e que o teu Espírito nos instrumentalize para que sejamos vasos nas tuas mãos. Assim eu oro, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Se você faz essa pergunta, qual é o propósito de Deus para a família? À luz deste texto, certamente você vai encontrar diferentes respostas. Este texto, em muitas ocasiões, tem sido usados por mim mesmo e por outros como um texto que fundamenta as explicações para o casamento, para a aliança que se forma entre dois jovens. Mas eu quero pensar um pouco mais além dessa realidade do casamento, à luz dessa palavra. Investigar mais o texto, pode encontrar aqui outros propósitos além destes que eu estou identificando. Então, pensando nessa questão, qual é o propósito de Deus para a família? Em primeiro lugar, eu diria que Deus tem como propósito fazer da família uma instituição solidária. O texto diz: não é bom que o homem esteja só. A Bíblia vai narrando a criação e vai dizendo, Deus vai criando no primeiro dia algo, no segundo algo, no terceiro, e ao final vai dizendo: e viu Deus que era bom. Quando Deus cria o homem, a Bíblia diz: e viu Deus que era muito bom. Mas chegamos aqui em 2:18, quando a Bíblia traz a presença da mulher como a última obra-prima da criação, o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus cria a família, Deus coloca ao lado do homem a mulher, e aí então completa toda a obra da criação. E nós vamos então encontrar este elemento em que a palavra diz: não é bom
que o homem esteja só. Então a família, ela nasce com uma perspectiva positiva. Se não é bom que o homem esteja só, é bom que haja família. Então ela surge dentro de um princípio de que Deus viu como algo positivo, como algo sagrado, algo abençoador. Aqueles que hoje labutam contra a família, na realidade, não estão colaborando com aquilo que é o desejo do Senhor, de se enxergar a família numa perspectiva positiva, numa perspectiva saudável, numa perspectiva humana. Se não é bom que o homem esteja só, então isso é positivo, que ele tenha alguém ao seu lado, e isto completa a humanidade. A questão que nós devemos levantar é o quanto há de solidariedade hoje no seio da família. O quanto o marido está empenhado no bem-estar da sua mulher. O quanto a mulher está empenhada no bem-estar do seu marido. O quanto os pais estão empenhados em proporcionar o melhor ambiente para os seus filhos. Ambiente de solidariedade diz respeito à complementariedade, diz respeito à mutualidade, a se importar um com o outro, a ajudar, a dar a mão, a fortalecer, a encorajar, animar, colocar o outro para cima e não para baixo, como muitas famílias vivem esse tipo de experiência. É propósito de Deus que as famílias sejam constituídas como uma instituição em que haja um ambiente de solidariedade, onde haja um ambiente de cuidado e de amor recíproco. Mas eu diria que é propósito de Deus também fazer da família uma instituição comunitária. Vejam ainda este texto. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Nós vivemos a realidade da nossa individualidade, mas nós só nos tornamos plenos quando nós nos relacionamos com o tu, com o outro. O eu precisa do tu para que haja uma perspectiva saudável nas relações familiares. Quando nós olhamos para a família na perspectiva comunitária, nós estamos pensando que não há espaço para o isolamento, não há espaço para o individualismo, não há espaço para uma realidade de egocentrismo dentro do ambiente familiar. Você, pai e mãe, que está vendo o seu filho crescer isolado em um quarto, onde ele não dialoga com os membros da sua família, mas ele tem 1 milhão de amigos nas redes sociais. Este filho que está crescendo nesse ambiente do isolamento familiar, mas se sente parte de uma comunidade social, isto não é bom. Não foi para isso que Deus criou a família. A família deve viver a realidade da comunidade, do núcleo familiar. O costume de ter refeições à mesa, com todos juntos, isto é saudável. O costume de ter brincadeiras coletivas, todos juntos, isto é saudável. Você, pai, que trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, achando que tudo que você tem direito é sentar diante da sua televisão e assistir aquele programa que você tem prazer, em lugar de investir tempo em brincar com seus filhos, em ter uma conversa em família, em fazer um momento de oração em família, em ser o sacerdote do seu lar. Se você está trocando essas funções, você está gerando um exemplo negativo dentro da sua família. É importante que você entenda que, além de ser o mantenedor da sua casa, você é o sacerdote do seu lar. E sacerdote cuida da espiritualidade da sua família. Sacerdote não transfere para a esposa
a função de sacerdotisa. A Bíblia designa o sacerdote, o homem, como aquele que deve chamar para si a responsabilidade de exercer influência espiritual na sua casa. Então, ainda que você chegue cansado, é saudável você ter um momento em família, de conversar, de perguntar aos filhos como foi o dia, de perguntar à esposa como foi o dia, e se a esposa trabalha fora, de trocar experiência com o marido, como foi também o seu dia, e assim desfrutarem da vivência comunitária num ambiente saudável. É propósito de Deus fazer da família uma instituição comunitária, de pessoas que não vivam sós, isoladas, que tenham ao seu lado alguém que seja semelhante, que o complemente, alguém tão inteligente quanto. Você não consegue, você pode até chegar em casa e fazer um afago no seu cachorro e ele responder positivamente. Você pode ter aquele seu gato, aquele seu animal de estimação, que você faz um afago e ele responde de forma positiva e você fica alegre com isso, mas você não consegue ter diálogo com uma outra espécie que não seja a sua espécie. Deus coloca semelhantes, homem e mulher, semelhantes, inteligência semelhante, criados da mesma estrutura, a mesma natureza, para que ambos possam se complementar e se entenderem mutuamente. Não é saudável ver como muitas famílias hoje terceirizam para as redes sociais o cuidado com seus filhos. As clínicas estão cheias de adolescentes que os pais buscam refúgio nos consultórios para resolver os problemas com as redes sociais. É preciso cuidar disso. E se você já viu bem, os grandes criadores dos programas que escravizam as pessoas, eles mesmos protegem seus filhos desse tipo de ambiente. Verso 21 vai dizer: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem. Deus quer fazer da família uma instituição de pessoas dotadas da mesma natureza. Tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. É propósito de Deus fazer da família uma instituição de pessoas dotadas da mesma natureza. Certamente muitos dos irmãos já têm visto o que tem acontecido por aí, de pessoas se identificarem com os animais, que querem parecer animais. Pessoas que se vestem e que se comportam como se cães fossem, como se um cachorro fosse. Pessoas que se comportam como se um cavalo fosse. Isso reflete uma sociedade doentia que não se dá conta da sua identidade e de quem ela é, criada em imagem e semelhança de um Deus dotado de toda a grandeza, que é o nosso Deus, e que nos fez a sua imagem e sua semelhança. A Bíblia diz que Deus fez os homens apenas um pouco menor do que os deuses, ou do que os anjos. Certamente nós não exploramos toda a capacidade que Deus colocou em cada um de nós. Se nós explorarmos, e o sábio vai dizer, buscar a sabedoria, buscar como se busca o ouro, buscar como a coisa mais preciosa. Então, se nós explorarmos as potencialidades que Deus colocou em cada um de nós, vamos descobrir que somos muito mais capazes de fazer muito mais do que aquilo que temos feito. Mas aí a pessoa vem e se diminui para querer parecer uma natureza diferente da sua. O propósito de Deus é fazer da família uma instituição de pessoas dotadas da mesma natureza. Meus queridos, a família é aquela oportunidade que Deus nos dá de recomeçar. A família é aquela situação em que
Deus olha para nós e diz: olha, eu estou dando a você a oportunidade de um novo começo. Talvez você diga: eu não nasci na família que eu gostaria de ter nascido. A família onde eu nasci tem marcado de forma muito negativa a minha vida em vários aspectos. Algumas dores que acompanham, alguns sofrimentos que lhe acompanham, algumas tristezas que você traz da sua experiência da família biológica, situações de abandono, situações de abuso, de agressividade, de violência. Deus olha para você e diz: meu filho, não foi isso que eu quis para você. Eu queria que os seus pais fossem equilibrados, saudáveis e que tivessem criado você num ambiente de amor, de afirmação positiva, de extrair o melhor de você. Mas você está colhendo aquilo em que eles também foram criados e aquilo que eles receberam. Então eles não estão te dando aquilo que eu queria que eles dessem, porque eles próprios não receberam isso. Então há uma enfermidade que vai se passando de uma geração para outra, mas quando eu te dou a oportunidade de casar com a pessoa a quem você ama, eu estou dizendo para você: zera esse passado e começa de novo. É a oportunidade que você tem de recomeçar. Você não é obrigado a reproduzir os males que a sua família lhe legou. Você não é obrigado a ser um marido violento se o seu pai foi um pai violento. Você não é obrigado a reproduzir o comportamento de uma esposa ausente, distante, se a sua mãe foi uma mulher ausente, distante na relação com o seu pai. Você tem a oportunidade de recomeçar. O casamento é este recomeço, é o reinício e a oportunidade que Deus tem de corrigir disfunções do passado. Ao começar uma nova família, Deus está dizendo para você: eu estou lhe dando uma nova oportunidade. Veja como você vai fazer e como você vai usar essa oportunidade. Se você não tinha essa consciência e hoje isso fica claro para você, e se as coisas caminharam de uma forma errada, é possível corrigir ainda, porque onde existe amor, existe graça do perdão. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. E se você, marido, ama sua esposa, e você, mulher, ama o seu marido, se vocês amam os filhos que Deus lhes deu, ainda é possível reconhecer os seus erros, pedir perdão um ao outro e recomeçar, e construir uma nova relação saudável dentro desse ambiente. No verso 23, a Bíblia vai dizer: e o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. É propósito de Deus fazer da família uma instituição de pessoas dotadas de papéis distintos. Conquanto homem e mulher sejam semelhantes, Deus confere a cada um papel distinto dentro do núcleo familiar. A cada um Deus dá aquilo que deve ser desempenhado. O homem e a mulher têm suas semelhanças, mas eles são diferentes. E a literatura tem N exemplos de livros que mostram essa diferença. Um dos livros que eu recomendaria para vocês lerem sobre isso seria aquele que trata, que tem como tema homens são de Júpiter, mulheres são de... Homens são de Marte, mulheres são de Júpiter. Então, não é isso? De Vênus. Homens são de Marte e mulheres são de Vênus, exatamente. Um livro interessante, que trata das diferenças do homem e da mulher. Obrigado, Roseli. Me ocorreu agora, mas não estava lembrando realmente o título correto. São diferentes, mas tem distinção.
Aliás, são semelhantes, mas tem a distinção daquilo que é próprio do homem, próprio da mulher. E essas diferenças, meus irmãos, nos complementam. Porque na totalidade do nosso eu, nós não somos o tudo. Precisamos do outro. E o outro nos complementa. E às vezes um é tão diferente do outro, mas são essas diferenças que fazem com que eles se complementem. Eu e Val somos muito diferentes um do outro. Muito. Mas a diferença entre nós dois nos complementa. Vamos fazer 39 anos de casados, e eu posso lhes assegurar que, do meu ponto de vista, eu não tenho do que me arrepender de ter casado com a mulher que Deus me deu. E eu creio que muitos aqui também não têm do que se arrepender. Mas alguns talvez digam, eu preciso corrigir algumas coisas para que nosso casamento seja mais feliz. Se esse é o seu caso, dê oportunidade ao amor, porque o amor vence multidão de pecados. Peça perdão, reconhece os erros, reconcilia, faz novos votos, faz uma nova celebração. É como zerar e começar de novo. Deus nos dá essa oportunidade. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Verso 24. É propósito de Deus fazer da família uma instituição de pessoas replicadoras da espécie. É propósito de Deus fazer da família uma instituição capaz de replicar a espécie. Meus irmãos, Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. A espécie é replicada entre macho e fêmea. Assim é na natureza, assim é também entre os seres humanos. Eu assisti essa semana um filme que foi lançado no dia 7 de outubro, que trata daquilo que aconteceu ali em Israel, em 7 de outubro de 2023, com a invasão do grupo terrorista Hamas a Israel. E durante o filme, várias pessoas são entrevistadas, e uma das entrevistas, uma pessoa mostra o quanto o Ocidente está sendo corroído pela filosofia do Islã. E ele usa a França como exemplo para mostrar que daqui a pouco tempo mais, a França deixará de ser a França que é, onde se preconiza ou se preconizou a Revolução Francesa, da liberdade, igualdade e tudo mais. Então, em pouco tempo ela deixará de ser o que é, dada a invasão que o Islã tem feito à Europa, e particularmente alguns desses países da Europa em que há uma grande presença. E nesse filme ele vai mostrar que isso vai acontecer, isso pode durar 50, 100, 200, 300 anos, porque a arte de esperar e de ter paciência é algo que eles têm. E enquanto as mulheres do Ocidente diminuíram e não querem ter filhos, as mulheres do Islã fazem questão de ter filhos, ou os homens ali, ou são trabalhados para terem muitos filhos. E a presença e o crescimento dessas famílias vai fazendo com que o tecido social do Ocidente vai sendo cada vez mais penetrado por essas famílias islamitas, para que a filosofia do Islã venha junto, já que eles entendem que estão, na realidade, num contexto de guerra, e, para tanto, eles implantam a presença com a sua filosofia religiosa também. Então, só para exemplificar o fato de que essas famílias, elas vão replicando a sua espécie, ao mesmo tempo que vão implementando a sua filosofia, seus valores religiosos. Aquilo que está nessa guerra entre Israel e os grupos terroristas ao seu redor, na realidade, não é uma guerra somente do Oriente Médio. Aquela é uma guerra da humanidade. Porque se Israel, que é a única democracia daquela região, for vencida pelo Islã, eles não terão limite em avançar para o Ocidente.
É preciso lembrar que a Pérsia um dia já foi império da África à Ásia, dominando quase todo o mundo conhecido. E está ainda no espírito deles voltar um dia a ser esse grande império mundial. Então, eles estão investindo naquilo que é a filosofia de vida deles. Por quê? Porque eles estão levando essa coisa da replicação da espécie muito a sério. Enquanto no Ocidente nós vamos vendo cada vez mais as famílias diminuindo a quantidade de filhos, algumas que nem querem ter filhos, quando muito, 2 filhos. Nós que aqui estamos somos um reflexo disso, a maioria de nós somos famílias de no máximo 2 filhos. O fato é que não é possível replicar a espécie entre 2 pessoas ou 2 seres do mesmo gênero. Não é possível. Enquanto o Ocidente dá espaço para filosofias que depõem contra uma família saudável, enquanto o Ocidente acolhe uma filosofia que faz com que as pessoas desenvolvam uma sexualidade distorcida, nós vamos vendo então filosofias que depõem contra os valores cristãos, avançando e crescendo em outros campos. Verso 25 vai dizer: ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É propósito de Deus fazer da família uma instituição de pessoas transparentes. Não há lugar para as máscaras na família. Não há lugar para as mentiras na família. Não há lugar para as duplas personalidades na família. Família é lugar de relações transparentes, de relações autênticas, de relações verdadeiras. E uma transparência que é marcada mais puro e legítimo relacionamento, que é o encontro do homem e da mulher na expressão da sua sexualidade, isto dentro de uma relação abençoada por Deus, que é o casamento. Esta é, sem dúvida, o momento de maior transparência entre o homem e uma mulher. Mas é preciso que essa transparência se dê no dia a dia, na convivência, nos tratos, nos acordos, nas alianças que são firmadas. A família precisa ser uma unidade de transparência. Se o ambiente ao seu redor é um ambiente de mentira, de inverdades, isso certamente desestabiliza a família, porque traz aquele elemento que é uma das bases do casamento, que é a confiança, traz uma quebra nesse elemento. Quando o elemento da confiança é quebrado na família, certamente alguns de vocês têm vivido isso, o lar ou a convivência muitas vezes se torna um verdadeiro inferno. Porque a confiança faz parte da base, da estrutura da família. Então, se não há transparência, o ambiente é de desconfiança e isso deixa famílias doentias. Finalmente, em Gênesis 30, nós temos a palavra de Jacó: quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? É propósito de Deus fazer da família uma instituição de pessoas aplicadas ao trabalho como fonte de prosperidade. Deus quer ver dentro do ambiente da família o exemplo de trabalho, de correção, de dedicação, porque é isso que vai fazer com que as pessoas avancem, as pessoas prosperem, as pessoas saiam daquele nível de dependência dos outros. O Brasil em que vivemos vive uma relação doentia de famílias que se colocaram na dependência de uma migalha de R$600 chamado Bolsa Família, em que muitas famílias dos nossos dias, muitos chefes de família
preferem ficar deitados numa rede do que aceitar um trabalho braçal, um trabalho que demande suor, porque ele se contenta com aquela migalha. Isto é doentio. Estamos desenvolvendo uma sociedade que depende do pai governo, quando na realidade Deus dá inteligência, capacidade, sabedoria ao homem para trabalhar com a sua própria força e levantar o seu sustento do suor do seu rosto. Isso é que dignifica o ser humano e a família, e não essa relação de dependência. Precisamos que as pessoas acordem para o fato de que quanto mais elas recebem migalhas, mais elas se tornam dependentes daqueles que lhes dão as migalhas. E nós temos então uma realidade de distorção em muitas famílias hoje, em que o trabalho deixa de ser um valor, e a pessoa simplesmente se coloca naquela situação de receber aquela ajuda e se contentar com isso. Em quais dos aspectos idealizados por Deus para constituir famílias saudáveis, essas se perderam? O que temos hoje, se não um expressivo crescimento do número de famílias que vivem a inversão desses valores que destacamos da palavra do Senhor hoje à noite? O que Deus deseja para as famílias? Resumindo aquilo que nós falamos, o que Deus deseja? Que pessoas solidárias vivam a realidade de uma relação comunitária, respeitando a natureza de que são dotados, replicando a vida com distinções próprias do que é ser homem e do que é ser mulher, cujas relações sejam transparentes, onde as pessoas possam trabalhar, realizar seus sonhos, empreender, e que este empreendimento resulte em crescimento, seja ele crescimento científico, crescimento social, crescimento espiritual, crescimento humano, e que isso tudo seja gerado num ambiente de amor, de respeito, onde a família possa funcionar como elemento que completa a vida um do outro. Creio, meus irmãos, que o que Deus deseja para a família pode e deve ser observado por cada um de nós, porque certamente há muitos que vivem sem levar em consideração esses valores, mas que nós possamos, de fato, observá-los, cultivá-los e viver ambientes de famílias saudáveis a partir da realidade da Igreja do Senhor, onde, conscientes do que Deus espera de nós, possamos, sim, contribuir para que a sociedade seja mais saudável a partir de famílias saudáveis que vivam na igreja e no meio do povo de Deus. Queira Deus abençoar a sua família, abençoar as nossas famílias, e queira Ele nos ajudar a perceber as nossas falhas e corrigir a rota enquanto ainda temos tempo. Amém?